Amém. Boa noite, amados, preciosos irmãos, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, Deus concede a nós esse grande privilégio de estarmos aqui para falarmos, para ouvirmos, para aprender mais do Senhor. Que Deus abençoe a todos os meus amados irmãos, minhas irmãs, que sempre estão em comunicação aí, né? Em comunhão conosco. Eu creio que Deus tem uma bênção para cada coração, tá bom? E nesta noite eu tenho um tema muito bom para nós meditar um pouco, intitulado assim, ó, Provando os Espíritos. E eu quero já adiantar, eu tenho uma escritura que está em primeira epístola do apóstolo São João, capítulo 4, verso 1 e 2, ok? Primeira epístola do apóstolo São João, capítulo 4, verso 1 e 2. E o tema hoje será Provando os Espíritos. Graças a Deus, né? Nós vamos, pela graça de Deus, ouvir um louvor. Em seguida, nós já vamos ler a Escritura, ok? Deus abençoe a todos. Sempre trigo, quem é joio, joio será. Nem a palha, nem o joio, como o trigo não herdará. Quem é trigo é sempre trigo, quem é joio, joio será. Nem a palha, nem o joio, como o trigo não herdará. Deus preparou a terra, planta a semente do trigo.
semeado pelo astuto inimigo. Mas quando o trigo nasceu, o joio nasceu também. São os dois bem parecidos, não se sabe quem é quem. Quem é trigo é sempre trigo, quem é joio, joio será. Nem a palha, nem o joio, como o trigo não herdará. Quem é trigo é sempre trigo, quem é joio, joio será. Nem a palha, nem o joio, como o trigo não herdará. E a lavoura está crescendo e cada vez mais bonita, mas o joio está no meio e você não acredita. Se você arrancar o joio, pode ocorrer o perigo. Por engano arrancar um formoso pé de trigo. Quem é trigo é sempre trigo, quem é joio, joio será. Nem a palha, nem o joio, como o trigo não herdará. Quem é trigo é sempre trigo, quem é joio, joio será. Nem a palha, nem o joio, como o trigo não herdará. Quando o sol está muito quente, o trigo fica curvado e o joio ali no meio está também desanimado. Mas quando Deus manda a chuva, cai sobre as duas espécies. O trigo se regozija, o joio também agradece. Quem é trigo é sempre trigo, quem é joio, joio será. Nem a palha, nem o joio, como o trigo não herdará. Quem é trigo é sempre trigo, quem é joio, joio será. Nem a palha, nem o joio, Amém. como o trigo não herdará. Mas no dia da colheita eles serão separados, palha, trigo e o joio, cada um vai pro seu lado. Terão eles seus destinos pelo Senhor decidido. Palha e joio são queimados, mas o trigo é recolhido. Quem é trigo é sempre trigo, quem é joio, joio será. Nem a palha, nem o joio, como o trigo não herdará. Quem é trigo é sempre trigo, quem é joio, joio será. Nem a palha, nem o joio, como o trigo não herdará. Toda semente eleita que o Senhor predestinou, ela já está segura na mão deste lavrador. Ela vai para o celeiro pela predestinação. Deus não deixará perder a semente de Abraão. Quem é trigo é sempre trigo, quem é joio, joio será. Nem a palha, nem o joio, como o trigo não herdará. Quem é trigo é sempre trigo, quem é joio, joio será. Nem a palha, nem o joio, como o trigo não herdará.
vamos para a Escritura anunciada, que se encontra aqui na carta, a primeira epístola do apóstolo São Paulo, versículo 4, verso 1 e 2, que diz assim, ó: Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Apenas aqui. Amado Deus, abençoa a sua palavra, verificando-a em nossos corações. Enquanto o Senhor está movendo, está trabalhando, justificando, sarando, curando, manifestando o Senhor através da exatidão da sua palavra. Pedimos que o Espírito Santo possa nos abençoar mais uma vez. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Ó Pai, nós encarecidamente te pedimos, todos os meus irmãos, as minhas irmãs, que nesse horário está em comunhão aqui, ó Deus, com a tua palavra, que teu Espírito possa entrar em cada casa com providência e ajudar a cada um. Te peço que tu vivifique essas palavras em nossos corações, pois pedimos a Ti no nome santo, bendito do Senhor Jesus Cristo, Teu amado Filho. Amém. Graças a Deus. Muito bem, irmãos. Nós estamos numa hora difícil e nós precisamos conhecer tudo que está ao nosso derredor, né? Precisamos conhecer a malícia de Satanás, a maneira em que Satanás trabalha, porque se nós não conhecermos a tática do nosso adversário, do nosso inimigo, como você vai pelejar contra ele? Você pode estar totalmente despreparado, porque você, ou eu, qualquer um que for, se não se ajustar a palavra, estar unido com a palavra, nós não conseguimos jamais, por circunstância alguma, desnudar a Satanás. Amém? Através da palavra manifestada de Deus. Mas aqui a Bíblia diz, né? Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Agora, nisto conhecereis o Espírito de Deus. Como? Provando ele. Só tem uma coisa que nós podemos provar qualquer tipo de espírito, é através da palavra de Deus. Se ele não vem com assim diz o Senhor, se ele não vem com a manifestação de Deus, com a forma que o Espírito Santo de Deus trouxe a palavra, então você não deve crer nesses espíritos. Por mais bondoso que ele possa querer se aparentar, mas você precisa realmente ver se ele enquadra em toda a palavra. Aqui em 1 São João mesmo, né? Aqui 1 João capítulo 2, verso 18, diz assim: Filhinhos, é já a última hora, como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Veja, por onde conhecemos que já é a última hora. Já é o tempo de nós abrir os olhos e ver, para que nós possamos ver que realmente estamos vivendo numa hora difícil, né? E somente Deus para dar a nós essa graça. Se não é a graça de Deus, nós estaríamos perdidos aí e às vezes cheios de razão, né? Mas nós precisamos realmente que a palavra de Deus nos ajude nesta hora. Se tem uma coisa que pode nos ajudar é a palavra do Senhor, né? Nenhuma outra coisa mais nós não encontraremos refúgio. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, ali é a coisa que nós realmente temos que firmar para discernir todos e quaisquer espíritos que vêm sorrateiramente tentando se passar como Deus. Se passar como Deus. Mas a Escritura nos ajuda bastante, ela nos anima, dizendo que nós sempre temos que olhar essas coisas, né? Aqui é 1 Timóteo capítulo 4, a Bíblia diz assim para nós, verso 1 e 2, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Que coisa terrível.
pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então já tem a mente cauterizada e eles tentam passar isso para os súditos. Mas nós cremos que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que corta até a divisão da alma e do espírito, né? Que coisa maravilhosa para nós é saber disso, né? Aqui em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 e 2, que nós acabamos de ler, né? Agora nós temos outra escritura, 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 a 8. 2 Timóteo capítulo 3, versículo de 1 a 8, que diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Se tem uma hora que nós precisamos batalhar, trabalhar ou lutar, é essa hora. Lutar com tudo que é em nós, em prol da verdade, ao lugar que nós devemos chegar, que é diante de Deus. Sabemos que Ele tem dado a nós a revelação da sua palavra. E toda pessoa que tem revelação, ela é firmada em Cristo. Então, não tem nada que possa tirar isso dela. Porque Deus manifestou-se através do teu poder nesta vida, né? Então, estamos vivendo tempos trabalhosos. E se nós não lutarmos, irmãos, para discernir esses demônios, esses espíritos malignos dentro da estrutura da igreja, nós vamos estar todos embaraçados, errados e achando que estamos certos. Mas quando você olha para a palavra de Deus e você faz conforme ela manda, você pode ficar tranquilo, porque a palavra, ela vela por si mesma. Graças a Deus, né? Olha aqui, verso 2 em diante. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Que coisa terrível, né? Traidores, obstinados, orgulhosos, sem amigos, né? Mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Eles não estão preocupados com a sua vida espiritual, eles se preocupam com a sua barriga, eles se preocupam com o seu bem-estar, os deleites. Eles se preocupam de estar se deleitando nas coisas naturais, materiais. Olha aqui, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amantes dos deleitos do que amigos de Deus, tendo uma aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Não é agrupar, ajuntar, você tem que afastar. Se estiver quebrando a palavra, uma pessoa que é quebradora da palavra, você não tem que estar alinhado com ele, ajuntado com ele por causa de amizade, por causa disso, daquilo. Nós temos que prová-lo pela palavra de Deus. Então, desses tais, afasta-te, né? Porque desse número são os que se introduzem pelas casas, levando cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Esse espírito tem entrado de nação a nação, entrado de casa em casa e fazendo essas desgraças por aí afora. Precisa realmente que o Espírito Santo de Deus possa entrar para ver aí uma contenção disso, né? Mas a Bíblia diz que o Espírito do Senhor nesta hora está trabalhando. Sabe, porém, isso, que nos últimos tempos sobrevirão tempos trabalhosos, irmãos. Olha aqui, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como os Janes e Jambres resistiu a Moisés, assim também estes resistirão à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à verdade. Veja, réprobos quanto à fé. Não tem nada de verdade ali, apenas uma falcatrua, como aquele mesmo intento que os seus pais, né, o diabo, Lúcifer, usou ali para entrar naquela serpente, né? Que coisa, irmãos, e pôde fazer com que Eva e Adão quebrasse a palavra de Deus. E esse mesmo Espírito está na terra.
O profeta disse que as pessoas vão, mas o Espírito pula de um para outro. E nesta era que estamos vivendo, Deus também, em contraproposta e partida, tem vindo com uma mensagem restauradora, nos ajudando a entender essas coisas, abrindo nossos olhos, colocando nós no verdadeiro lugar através do Espírito Santo de Deus. Olha aqui, irmãos, não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também foi daqueles, como aconteceu com Jonas e Jambres, como aconteceu com todo aquele que resistiram à palavra de Deus. O desvario logo vem, o desvario, mostrando o desvio deles da palavra. Não é porque leu a Bíblia, não é porque soube falar bem da mensagem. Nós precisamos acautelai-vos que ninguém vos engane. Veja só, acautelai-vos para que ninguém vos engane. Porque, irmãos, o mundo está sendo açoitado pelo inimigo, principalmente na parte espiritual. Quando as pessoas pensam estar amando a Deus, quando eles realmente estão contra Deus, né? Mas a palavra de Deus nos adverte nessa noite, que nós temos que realmente estar dentro da vontade de Deus. Independente de que as pessoas creiam, não. Todos nós precisamos saber que Deus, Ele cumpre as suas promessas, né? Ele cumpre a sua palavra em nossa vida, em nosso meio. Aqui em Hebreus, capítulo, livro aos Hebreus, capítulo 2, verso 1, diz assim para nós: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Então, é hora de nós realmente estar atentos, né, com toda a diligência, com toda a obediência, com toda a perseverança, com toda a fidelidade, se há fidelidade em nós, nunca desacreditar da palavra de Deus, deixar de crer em Deus para crer em incrédulos, deixar de ouvir de Deus para ouvir de incrédulos. Nós precisamos acautelai-vos que ninguém nos engane. Amém? Então veja aqui, portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. O problema é que muitos ouvem e nunca chegam ao conhecimento da verdade. Mas Deus, nessa era que estamos vivendo, está falando aos nossos corações para que nós possamos realmente estar certo disso. Amém? Esteja certo de Deus. Confie em Deus. Não importa o que falem, não importa o que pensem, mas esteja você certo de Deus. Viva, julgue pela palavra de Deus, né? E o profeta vai dizer para nós que se a pessoa está trabalhando com um bom intento, nós não temos que falar contra. Irmãos, mas ele também diz que muitos pegam as coisas de Deus para se apresentar como maioral, para fazer isso, para fazer aquilo. Mas o verdadeiro homem de Deus não está preocupado com essas coisas. Ele quer realmente que a igreja seja alimentada, que a igreja seja arrebatada, que a igreja seja dentro da vontade de Deus, que ela consiga um patamar de fé. Aleluia! Que haja um crescimento na vida espiritual e que nós possamos realmente estar crendo em tudo que a mensagem tem dito, tudo que a Bíblia tem dito para nós. Coisa boa é nós acatarmos a voz de Deus. Amém? Essa voz nos alimenta, essa voz nos cura, essa voz nos dá condições para estar de pé todos os dias. Aleluia! E não precisa ninguém consertar nada não, porque as coisas de Deus já são certas. Os pensamentos de Deus são certos. O que Deus sempre desejou fazer e Ele está fazendo, pode confiar em Deus. Você pode duvidar de você mesmo, mas nunca duvide de Deus. Deus realmente quer que nós estejamos certos, né? Aqui mesmo, aos Hebreus capítulo 2, verso 13, diz assim, ó: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual começou a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Os que ouviram de bom grado e receberam, puderam propagar a graça recebida de Deus. Será que nós podemos estar assim também? Ou será que nós carregamos conjectura, carregamos argumentos sobre nós, ou carregamos a palavra viva em nosso coração? É isso que nós precisamos observar, né? Nós estamos num momento apressante em que cada um tem que realmente ver de que lado está.
se você crê em Deus ou não crê em Deus. E o profeta disse que nós temos que entender, né, as duas estruturas dentro da igreja. Tanto o poder de Deus trabalhando, poder benéfico, e também tem o poder maléfico de Satanás. E eles usam as mesmas coisas de Deus. Né? Veja só o altar de Caim, foi tão bom quanto o de Abel no sentido, né? Tinha coisa até melhor do que o de Abel. Mas de Abel tinha um cordeiro, aleluia. E nós sabemos quando você tem o cordeiro de Deus, a palavra revelada, o seu altar é bom. Deus olhe para o seu intento, Deus olhe para o seu coração, aleluia. Parece que você não está vendo nada, mas Deus está cuidando de você. Então, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, né, foi anunciada pelo Senhor e depois já confirmada também pelos que a ouviram. Que coisa maravilhosa é isso! Como escaparemos? Quantas pessoas serão decepcionadas naquele dia? Depois de tanto tempo de caminhada, depois de tanto tempo de jornada, tantas coisas que eles venceram e chegar lá não poderem entrar. Por quê? Porque creram em parte da palavra. Eles duvidaram na maioria das coisas que Deus tem dito para nós. Mas se você é um homem ou uma mulher de Deus, um moço ou uma moça de Deus, realmente o seu coração diz amém à palavra de Deus. Não amém a caprichos, não amém a argumentos. Tudo que você ouvir, você tem que fazer em pauta com a palavra. Tem que ir lá no livro do mim. Aleluia, para ver se é. Porque aquele que tirar um tio ou um jota, também a sua parte será tirada da árvore da vida. Mas nós temos que realmente examinar essas coisas. Examinar bem tudo e retende bem. Né? Como escaparemos nós se não fizermos assim? Porque hoje em dia todo mundo está igual. Eles acham que está adorando a Deus, está cantando, está fazendo as coisas que deveriam ser feitas, que é só suficiente. Quando Deus quer ter algo mais que isso, algo mais que arrepio, algo mais que acontecimento, algum crescimento natural, ou entendimento, algo muito mais do que isso. Deus quer que nós tenhamos a vida de Cristo em nós. E Cristo é simples. Deus é simplicidade, mas o homem não quer. O homem deixa a Bíblia simples, deixa a mensagem que é simples para nós e vai através de outras coisas. A Bíblia diz que nesses tempos finais, muitos teriam os comichões nos ouvidos e amontoariam para si doutores que lhes ensinassem conforme as suas próprias concupiscências. Tem que ser do meu jeito, senão não aceito. Não, você tem que estar do jeito da palavra, você tem que estar do jeito de Deus, né? Sujeitar a Deus. Aleluia, resiste esse espírito diabo de achar que você tem que ser o pontífice, você tem que fazer isso, eu faço, desfaço. Não, Deus é a razão da nossa vida. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Nós vamos começar aqui um pouco da mensagem, a partir do parágrafo 10 da mensagem, discernimento de espírito. Discirna. Não esqueça disso. Sempre discirna o homem. Sempre discirna a intenção do homem. O que ele fala, o que ele traz, discirna pelo Espírito. Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Né? Que coisa maravilhosa é nós pararmos para discernir o Espírito do Anticristo. Mas Deus ajude, e graças a Deus que Deus enviou para nós um profeta mensageiro, com uma mensagem que realmente nos dá esse privilégio, né, irmãos? Que coisa maravilhosa. Então, ouçamos um pouco da mensagem titulada Discernimento de Espíritos, né? Amém. His gifts, he uses them for his own glory and for the glory of his people, for the glory of his church, for the edifying of the body of Christ, and for the glory of the kingdom of God. That's why he gives these things. É por in his isso que church. ele dá essas Why coisas he à has sua teachers, igreja. Porque prophets, ele tem evangelists, pastores, pastors. They evangelistas, are for the pastores. edification Eles são para a of the church. edificação da igreja e para a glória de Deus. O profeta não deve sair e se misturar com o mundo e tentar usar um dom, como Balaão fez, e destruir ou ganhar dinheiro com ele ou algo assim. If he's a prophet, he's supposed to
se é profeta, ele deve revelar Deus à igreja e Amém. ficar fora das coisas do mundo. Amém. É tudo para a glória de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Agora, de fato, temos, e acho que é uma coisa boa para nós, como ministros, seguir nossa ordem quando vemos tais coisas no mundo como vemos hoje. E temos uma ordem de Deus que é para o discernimento de espíritos. Amém. Ou Amém. aprova o espírito. Aleluia. Glória a Deus. Creio que essa é uma lição muito importante para a igreja hoje. Verdade. É pôr à prova o espírito de qualquer coisa. Amém. Ter discernimento do espírito. Não acho que devemos, jamais, de modo algum, tentar julgar uma pessoa pela denominação a que pertence, ou pelo grupo onde congrega, quer seja metodista, batista, presbiteriano, pentecostal, ou seja o que for. Nunca devemos julgar o homem pela denominação a que pertence. Devemos sempre julgá-lo pelo espírito que ele tem. Vejam, o espírito, quer ele seja chuva serôdia, ou chuva temporã, ou chuva exterior, ou de nenhuma chuva, ou seja o que for, nunca devemos julgá-lo por isso, mas pelo seu espírito. Devemos discernir espíritos. Observem o que esse homem tem em mente, o que ele tem, o que ele está tentando realizar. Se o homem, por um dom, independente de quão grande seja o dom. Agora, quero trazer isso à igreja esta manhã, o que nas diversas denominações vocês ainda são a igreja do Deus vivo, juntos. É isso, é o que quero trazer a vocês. Vejam, que realmente não estamos divididos. Somos as pedras que foram cortadas em diversas formas. Tudo para a glória de Deus. Agora, há tanto no dia em que vivemos concernente a dons. Tantas pessoas são julgadas pelos dons que têm. Bem, eu creio que essas coisas são dons. Creio que o que vemos acontecer são dons, e são dons dados por Deus. Mas nós, se não os usamos da maneira certa que Deus pretendeu que fossem usados, então podemos causar mais dano com os dons do que se não tivéssemos os dons. A outra noite fiz uma afirmação no púlpito dizendo isso, que prefiro ver o amor fraternal existindo no meio da igreja, mesmo que não tivéssemos nenhum caso de cura ou qualquer outra coisa. Vejam, temos de saber para que são essas coisas. Agora, se um homem vem e tem um grande dom, independente se ele pertence à nossa denominação ou a outra denominação, não o julguem pela denominação da qual ele vem, como se veste, mas o que vocês vão querer ver é o que ele está tentando fazer com aquele dom, que propósito ele tem. Se está tentando usar sua influência e formar para si um grande nome com isso, eu teria discernimento de espírito suficiente para saber que está errado. Não importa quão grande professor ele seja, quão poderoso seja, quão intelectual seja, ou como seu dom opere, se não está tentando realizar algo em benefício do corpo de Cristo, seu próprio discernimento espiritual lhes diria que isso está errado. Verdade. Não importa quão exato, quão perfeito, como seja, está errado se não é usado para o corpo de Jesus Cristo. Verdade, verdade. Para realizar algo, talvez ele tenha um grande dom que possa atrair as pessoas com um grande poder intelectual ou espiritual, que possa atrair as pessoas. E talvez esteja tentando usar esse dom e se tornar famoso, de modo que tenha um grande nome, de modo que outros irmãos olhem para ele como uma pessoa importante.
Então, isso está errado. Talvez ele esteja tentando engrandecer determinada coisa aqui que queira que todos os demais saiam de cena e deixem que ele e seu grupo sejam a cena. Isso ainda está errado. Veja. Mas se ele tem um dom de Deus e está tentando edificar o corpo de Cristo, então não me importa a que ele pertence. Você não está discernindo o homem, está discernindo o Espírito, a vida que está no homem. E foi isso que Deus nos disse para fazer. Nenhuma vez fomos comissionados a discernir o grupo do homem, mas fomos constrangidos e ordenados por Deus a discernir o espírito do homem, o que ele está tentando fazer, a que o espírito em sua vida está tentando conduzi-lo. E então, se pudermos constatar que ele está tentando conduzir as pessoas, não dispersá-las, mas juntá-las, e trazer a igreja do Deus vivo, não todos a uma denominação, mas a um entendimento, um companheirismo, uma unidade de espírito. Então, se ele é da chuva temporânea, ou da chuva serôdia, ou o que quer que seja, seu espírito e seu propósito estão certos. E o espírito que está nele, não importa a que movimento pertença, o espírito que está nele está tentando encaminhar as pessoas para o Calvário, para longe de si, ou para longe de qualquer outra coisa, mas o único êxito para ele é encaminhá-las para o Calvário. Amém. Ele nem mesmo se importa se é conhecido ou não. Ele nem mesmo se importa se seu próprio movimento, que está ótimo, vejam, é bom, se ele é metodista, presbiteriano, ou católico romano, ou o que queira ser quanto à denominação. Mas o que ele está tentando fazer, o propósito do seu coração, que está tentando alcançar, então você pode ver o que está na vida do homem. Se seus motivos são pela sua denominação, se são para si mesmo, se são por fama mundana, se são por grandes nomes para dizer, eu predisse isso e aconteceu exatamente. Agora, você vê que está errado aí mesmo para começar. Verdade. Mas se ele está tentando usar o que Deus lhe deu como professor, como profeta, como vidente, um profeta do Novo Testamento é um pregador. Todos sabemos disso. Simplesmente qualquer ministro que seja um pregador é um profeta. Um profeta do Novo Testamento. Se está profetizando, pregando, não para tentar engrandecer a si mesmo, para formar um grande nome, ou engrandecer sua organização, sendo que ele deveria estar em uma organização. Aqui estou eu sem uma, todavia, pregando você deveria estar. Isso mesmo. Todo homem deve ter uma igreja onde frequenta. Amém. Você deve ter um lugar, não ficar vagando para lá e para cá, mas ter um lugar onde frequenta e chama de sua igreja. Algum lugar onde você paga seu dízimo e algum lugar onde você ajuda a apoiar a causa. Faça a sua escolha, mas então nunca exclua do companheirismo o outro homem pelo fato de não pertencer ao seu grupo. Está vendo? Discirna seu espírito e veja se ele tem o mesmo propósito no coração. Então tenha um companheirismo um com o outro. Amém. Vocês estão trabalhando para uma grande causa, que é a causa de Cristo. Penso que isso é com certeza verdade. Agora, se notarmos os motivos e objetivos dos profetas do Antigo Testamento, aqueles homens tinham um objetivo, que era Jesus Cristo. Eles tinham uma única coisa em torno da qual todo o seu tema do Antigo Testamento estava baseado: o Messias vindouro. Eles não saíam fazendo coisas só por dinheiro ou por fama. Eles tinham uma única coisa:
estavam ungidos com o Espírito de Deus Amém. e prediziam o Messias vindouro. Aleluia. E aqueles homens estavam tão ungidos com o Espírito que às vezes agiam como o Espírito que estava neles. Aparentemente falavam de si mesmos. Observem como o Espírito de Deus fazia aqueles homens agirem. Vamos tomar, por exemplo, Moisés, o grande profeta. Como aquele homem não tinha objetivos egoístas em absoluto. Ele poderia ter sido o rei do Egito. Ele poderia ter tido o mundo debaixo dos seus pés. Mas, porque era profeta de coração, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes sofrer a perseguição e as provações de Cristo, tendo por maiores tesouros os tesouros do céu do que os do Egito. Ele deixou e rejeitou a fama mundana, o luxo e as coisas que a vida oferece. Ele teve de olhar para além daquilo. Vejam, ele poderia ter sido isso. Somente considerem o ministro hoje. Se ele tem o batismo do Espírito Santo, e sabe que se pregar essa palavra, isso vai derrubar sua fama, vai colocá-lo em uma pequenina igreja em algum lugar, ou talvez na rua, mas ele sabe que algo em seu coração está ardendo. Aleluia. Ele vê a vinda do Senhor. Glória a Ele Deus. não se importa se tem uma igreja grande ou uma igreja pequena. Ele não se importa se tem comida para hoje ou não tem comida. Ele não se importa se tem roupas boas ou não tem roupas boas. Ele só está atento a uma coisa, que é a própria vida dentro dele clamando. Ele está tentando realizar algo para a glória de Deus. E esse homem, ao fazer isso, representará a própria vida do Espírito que está nele. Estão me acompanhando? Amém. Ele a representará. Glória a Deus. Vejam, Moisés, quando chegou a um tempo em que expôs toda a sua vida, era o Espírito de Cristo, pois Cristo estava nele. Cristo estava em Moisés por medida. Agora, se notarmos, ele nasceu no tempo da perseguição. As crianças foram mortas para tentarem pegá-lo, exatamente como fizeram com Jesus. E verificamos que quando ele chegou ao ponto em que os filhos de Israel haviam desobedecido de tal forma que Deus estava irado com eles, e ele disse a Moisés: põe-te de lado e destruirei todo o grupo deles, e tomarei a ti e levantarei outra geração. Moisés lançou-se na frente do juízo de Deus e disse: tira-me antes de tirá-los. Em outras palavras, antes que possas pegá-los, terás que passar por cima de mim. Foi exatamente isso o que Jesus Cristo fez. Quando Deus teria arrasado toda a face da terra com esses pecadores, vocês e eu, mas Cristo lançou-se na frente. Deus não podia passar, ele não podia passar por cima de seu próprio filho. E quando Deus viu esse Espírito em Moisés pendurado no juízo como uma cruz lá, tu não podes chegar a eles, terás de tomar-me primeiro. Estão vendo o Espírito de Deus em Moisés? Quando ele poderia ter sido o rei do Egito, quando poderia ter tido todo o luxo do mundo, ser popular, quando poderia ter sido o grande rei do mundo daquela época. Mas ele escolheu sofrer as perseguições e a aflição, pois teve por maiores tesouros o vitupério de Cristo do que os do Egito. Verdade. Vejam, ele se lançou na frente. Por quê? Foi Deus em Moisés que fez isso. O homem intelectual de pensamento normal nunca faria isso. Ele tomaria o caminho fácil.
Portanto, não importa quão fanático Moisés parecesse ser, ele estava tentando. Vejam, ele era um verdadeiro profeta de Deus, porque estava tentando realizar algo para o reino de Deus. Agora, com seu grande dom de profecia, ele poderia ter sido um sábio, poderia ter se levantado no Egito. Agora esperem, vou profetizar assim e tal, vou dizer assim e tal. É assim com sua profecia. Mas ele teria sido mundialmente famoso, mas isso não estava em seu coração, não podia estar em seu coração. Verdade. Portanto, se você vir uma pessoa com um grande dom tentando fazer algo para glorificar a si mesma, seu próprio discernimento do Espírito lhe diz que isso está errado. Mas Moisés estava tentando realizar algo para a glória de Deus. Não importava quão ruim fosse, quão mal parecesse, ou quanto se falasse a respeito, o Espírito em Moisés o dirigia direto a cumprir o dever. Amém. O Espírito nele. Vejam, José foi, quando nasceu, ele foi amado pelo pai e odiado pelos irmãos. Um tipo perfeito de Cristo. E a única, ele era irmão de sangue deles, o mesmo pai. Mas o motivo de seus irmãos o odiarem sem causa foi porque Deus o tinha feito um profeta espiritual, um vidente. E eles o odiaram exatamente por causa desse propósito. Mas José não podia evitar, porque Deus o tinha feito daquela maneira. E observem o Espírito de Deus em José. Observem o que ele fez. Ele até mesmo desempenhou o papel de Cristo. Ele foi odiado pelos irmãos, amado pelo Pai, porque o Espírito fez a diferença. Ele era um homem espiritual. Ele tinha visões, interpretava sonhos. Ele não o fazia para sua própria glória. Ele fazia porque havia algo nele. O Espírito de Deus. Amém. Ele não teria ido lá por conta própria e sido jogado numa cova e feito o coitado do velho pai se lamentar todos aqueles anos, vendido por quase 30 moedas de prata, tirado da cova e se tornado o braço direito de Faraó, o rei da terra naquela época. E em seu cárcere havia um copeiro e um padeiro, e um se perdeu e o outro se salvou por sua predição no cárcere. E notaram que Jesus, quando veio, foi amado pelo Pai, e o Pai deu a José uma túnica de muitas cores, um arco-íris, uma aliança. E Deus Pai deu a seu filho Jesus a aliança. E então o irmão judeu odiou-o sem causa. Ele não tinha motivo para odiá-lo. Ele era espiritual e era a palavra de Deus manifestada. Ele veio para fazer a vontade do Pai. Veio para cumprir as Escrituras. Ele veio para lhes trazer paz, mas eles o entenderam mal e odiaram-no sem causa. Eles não pararam para tentar ver o que ele estava tentando realizar. Eles simplesmente o julgaram porque ele não concordava com eles. Eles fizeram, ele se faz tal e tal, ele se faz Deus. Ele era Deus. Deus estava nele. A Bíblia disse que Deus estava em Cristo, manifestando-se ao mundo. Ele era o Deus da glória, manifestando a glória de Deus. Amém. Veja Moisés, ele não podia deixar de se interpor lá. Ele não fez aquilo hipocritamente. Ele o fez porque Deus estava nele. Glória a Deus. Nem poderia José deixar de ser o que era, porque era Deus nele operando ou mostrando-se através do homem. Ele nunca fez isso para a glória de si mesmo.
Qualquer homem que, se aqueles sacerdotes somente tivessem tido o discernimento de espírito, como estou lhes falando esta manhã, independente do quanto o mundo falasse dele, ainda assim teriam sabido se tivessem olhado para a palavra, se tivessem visto o propósito dele. Ele estava sempre fazendo aquilo para glorificar o Pai. Eles disseram, este homem é um grande curador. Ele faz essas coisas assim. Ele disse, não posso fazer coisa alguma até que o Pai me mostre. Não sou eu que faço as obras, é o Pai que está em mim. Ele faz as obras. Ele nunca aceitou glória. Tampouco qualquer servo de Deus aceitaria glória. Tampouco qualquer servo de Deus usaria um dom de Deus para tentar glorificar a si mesmo ou qualquer outra coisa. Mas a realização correta é ele fazer algo para a glória de Deus. Amém, amém. É por isso que você vê a mesma coisa hoje. Temos de ter discernimento de espírito para ver o que uma pessoa está tentando fazer. Está tentando glorificar a Deus? Está tentando glorificar a si mesma? Agora, o Espírito de Deus operando em homens faz os homens agirem como Deus. Não foi à toa que Jesus tenha dito, não está escrito, sois deuses? E se chamaram deuses aqueles a quem o Espírito de Deus veio. Como podeis condenar-me? Então, quando eu sou o Filho de Deus? Glória a Deus. Se pudessem ter visto o Espírito de Deus em Moisés, que aliás era Deus. Moisés era um Deus. José era um Deus. Os profetas eram deuses. A Bíblia disse que eram. Eles eram deuses porque eles teriam se rendido completamente ao Espírito de Deus, pois estavam trabalhando para a glória de Deus. Amém. E quando um homem está tão ungido com o Espírito, agora deixem isso penetrar bem fundo sob a quinta costela do lado esquerdo. Quando um homem está ungido pelo Espírito de Deus, seus hábitos, suas ações e tudo mais são Deus movendo-se nele. Às vezes, ele é julgado mal. Vejam Davi no Salmo 23. Ele clamou, Deus meu, por que me desamparaste? Como se Davi fosse o homem. Todos os que passam por mim estendem os lábios para mim. Ele estava tão ungido com Deus, estava tão perfeitamente rendido a Deus, e a unção estava sobre ele de tal maneira, e quando clamou pelo Espírito de Deus, se alguém se encontrasse lá, diria, ora, vejam, ele acha que alguém está estendendo os lábios para ele, porque Deus o desamparou. Não era Davi, era o Espírito clamando através de Davi. Amém. Deus meu, por que me desamparaste? Meus ossos todos me contemplam, traspassaram minhas mãos e os pés. Bem, alguém disse, escutem aquele hipócrita. As mãos de quem são traspassadas? Os pés de quem são traspassados? Esse é o intelectual. Mas alguém que tivesse discernimento de espírito saberia que aquele era o Espírito de Deus nele clamando. Amém. Amém. Quando um homem está ungido pelo Espírito de Deus, ele tem a ação de Deus, e a ação de Deus nunca é para nos dividir. A ação de Deus é para nos unir, pois somos um em Cristo Jesus. Amém. E o propósito de Deus é nos unir, amai-vos uns aos outros. Agora, aqueles grandes profetas, vemos o Espírito movendo-se neles. Jesus chamou os deuses. Ele disse que eles eram deuses. Agora, quando o Espírito veio a eles por medida, mas quando veio sobre Jesus, que era o Filho de Deus, veio sobre eles sem medida. A plenitude da divindade corporalmente habitou nele, pois ele foi o exemplo perfeito.
Amém. Graças a Deus, né? Que coisa maravilhosa é isso, né? Ele foi exemplo perfeito. Não sei porque as pessoas querem agir totalmente contrário do que ele foi. Mas vamos pegar Jesus como nosso exemplo e ser como ele, né? Que coisa maravilhosa. Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs. Você que está entrando aí, está nos acompanhando. Estamos já chegando no finalzinho dessa live, mas eu creio que é uma bênção para nós, né, irmãos? Graças a Deus. Nós vamos terminar. Quero agradecer aqui aos irmãos da conexão, né? Tatiana Norberto, Paula Martins, Jenny Afonso, Maria Isabel André Dantas. Deus abençoe todos vocês. E também queremos convidá-los, se você não tem lugar para estar amanhã em alguma igreja, ouvindo algum culto, que você participar conosco. Estamos ouvindo a mensagem, reconhecendo o seu dia, a sua mensagem, amanhã a partir das 7h30 aqui no Tabernáculo, em Álvares Machado, tá bom? Deus abençoe. Se houver alguém doente, enfermo, creia, eu vou oferecer uma oração que você possa ter fé e ser curado. Ou quer lembrar de alguém, levante uma de suas mãos. Amado Deus, Pai Celeste, no nome de Jesus Cristo, nós não cansamos de clamar, não cansamos de orar, porque sabemos que em algum lugar alguém está sofrendo, precisando de ajuda. Deus abençoe todos que passaram por cirurgias, aqueles que estão em cuidados médicos, Senhor, outros em repouso, Pai, colocamos em Tuas mãos e todos os Teus filhos. Se tem alguém doente, enfermo, aflito nesta hora, Deus, eu peço, Senhor, de a cura e libertação, solução para os seus problemas. Repreenda todo mal, os faça esse povo crer, ó Pai, ser são e curados nesta hora. No nome de Jesus Cristo te peço. Amém, Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe, meu. Muito obrigado. E até amanhã, Deus permitir. Nós vamos então fechar aqui com mais uma faixa musical. Deus abençoe a todos, meu. Muito obrigado. Para mim é um prazer, uma honra estar com vocês para sempre meditarmos juntos e ouvir. Que coisa maravilhosa como ouvimos hoje, né? A palavra pura, inadulterada, livre para os nossos corações. Deus abençoe, meu. Muito obrigado e boa noite a todos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Venha Jesus, a fonte da vida, do amor e da paz. Venha Jesus, deixe os prazeres que um dia passam e não voltam mais. Venha Jesus, Ele garante que dá salvação. Quem Ele sustentar, ninguém tomará de sua mão. Venha Jesus, venha Jesus, porque para sempre um dia com Ele estarás. Venha Jesus, venha Jesus, venha Jesus, porque para sempre um dia com Ele estarás. Venha Jesus, enquanto Ele pode te salvar, porque em breve este mundo Ele destruirá. Venha Jesus, enquanto Ele
Deus, é verdade. Venha Jesus, porque para sempre um dia com Ele estará. Venha Jesus, Oh Deus, aleluia. porque para sempre um dia com Ele estarás. Porque para sempre um dia com Ele estarás. Amém. Graça, graça. Amém. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus Cristo.